Muito bem, é já a 10ª etapa do ensino médio. Vamos então agora começar a nossa aula de hoje falando dos movimentos sociais no Brasil. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar então falando dos movimentos sociais. A gente vai entender o que são os movimentos sociais, que fenômeno é esse na sociedade, não é isso? E como que eles se apresentam ou se apresentaram no Brasil, tá certo? Então vejam lá. Os movimentos sociais no Brasil, colônia, vamos começar daí, dos movimentos sociais no Brasil, colônia. Os movimentos sociais no Brasil remontam ao período colonial. Tem sua história fundamentada em lutas e embates contra governos autoritários e luta pela liberdade e pela democracia, certo? Então vejam, sempre a sociedade organizada aí lutando, pelos seus direitos, pelas suas liberdades. Então nós vamos ver alguns movimentos sociais aí que aconteceram no Brasil colônia. Uma delas é a Confederação dos Tamoios, não é isso? Então é uma confederação, é uma união, um conglomerado aí de tribos indígenas brasileiras, juntamente aí coligada com os franceses, que vão lutar contra os portugueses, que estão aí explorando o próprio Brasil e aí querendo escravizar os indígenas. Então vejam lá. Essa é uma das primeiras rebeliões de que tem notícia, nós temos notícia, que foi aí de 1562, mais ou menos, quando ela vai acontecer. Os índios tamoios, com apoio francês, uniram-se contra os portugueses, que também tinham ao seu lado outros indígenas, que estavam também com eles ali. O movimento foi pacificado pelos padres jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Esse movimento ele acontece ali no norte de São Paulo, ali, e sul fluminense, nessa época aí do Brasil colônia, nessa região mais ou menos aí. Então, são os indígenas que estão lutando pela sua liberdade, mas os índios ali estão sempre, vão se coligar com um grupo, com os franceses, e também com os portugueses. Então há esse conflito. Claro que os colonizadores depois eles vão trair os indígenas e vão massacrar os indígenas e vão dizimar grande quantidade dos indígenas nesse movimento aí no final. Um outro movimento aí é cabanagem, isso já no Brasil Império. Nós temos o movimento da cabanagem, que aconteceu em 1833 a 1839. Ele vai se dar aqui no Grão-Pará, que corresponde hoje aos estados do Amazonas e do Pará. Ele reuniu aí nesse movimento mestiços indígenas, os empobrecidos aí da região. É um movimento importante aqui do período, e é importante até hoje, porque ele começou como resistência oferecida pelo presidente do Conselho da província, que impediu o desembarque das autoridades nomeadas pela regência. Então, o pessoal daí do poder central nomeava os administradores sem consultar aqui a base da região. Os cabanos chegaram a tomar o poder em Belém. Então, é um importante movimento popular que chegou a tomar o poder, só que foi traído, os líderes foram traídos e o movimento aí foi massacrado. Os líderes foram presos, etc. E aí, os movimentos sociais no Brasil República. Os movimentos sociais no Brasil República ganharam mais importância a partir da década de 60, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política implementada no período da ditadura militar. Então, você sabe que o Brasil passou um tempo aí que ele estava sobre as égides aí dos militares, com uma ditadura, que foi um processo em que as pessoas perderam seus direitos políticos. Então, um período de exceção no Brasil. Fruto da insatisfação da população com as transformações ocorridas tanto no campo econômico como no campo social. Então, as pessoas foram empobrecendo, uma inflação muito alta,
Então, todas essas problemáticas trouxeram aí as lutas, né, principalmente na região do campo, né, os campesinos, aí os movimentos que vão se organizar e lutar contra esse processo todo. E aí, nós vamos ter, durante esse processo da ditadura toda, a gente vai ter esses movimentos que vão cada vez mais criando força, não é isso? Nós vamos ter os movimentos de indígenas, vamos ter movimentos de mulheres, vamos ver os movimentos negros que vão se organizar, os trabalhadores também, né? O movimento dos sem terras, que a gente vai ver que vai acontecer também nesse período, muitos outros movimentos. E aí, os movimentos no pós-ditadura, os movimentos sociais, no pós-ditadura, eles vão reagir à ditadura, né? E vão criar uma república nova, um novo país, e conseguiram garantir políticas públicas para a sociedade. Eles vão, no campo, por exemplo, da educação, nós vamos ter um grande movimento de educação pública e gratuita, de qualidade, isso depois vai se revertir na Constituição de 88, a gente vai ver isso, né? A reabertura da imprensa e as pessoas que voltaram do exílio, né, os políticos exilados, as lideranças que foram exiladas, deram uma visão globalizada do que estava acontecendo no mundo nesse campo dos movimentos, né, dos grupos sociais, dos movimentos sociais. Vão trazer para o Brasil e aí nós vamos ter um grupo de pessoas que vão se organizar e vão lutar então pelos seus direitos. Os movimentos eles vão crescer cada vez mais, é isso? E aí os novos movimentos sociais no Brasil e a Constituição de 88. Como é que esses movimentos eles vão ser importantes na própria Constituição, na estruturação da nossa Constituição? Então, durante o período autoritário que nós vivemos, cada movimento social foi forjando sua identidade, suas formas de atuação, né? Pautas de reivindicação, cada um ia buscando sua pauta, seus valores, seu discurso, né, os discursos que o caracterizam ou que caracterizavam e se diferenciavam um do outro. Então, nós vamos ter aí alguns movimentos que a gente vai colocar para vocês aqui e a gente vai, então, trabalhar algum deles. Primeiro, o MST, não é isso? O MST. O que é o MST? É o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Que movimento é esse? Qual é a sua luta? Então, o MST, ele luta por terra, né, e por uma efetiva reforma agrária. Então, eles vão lutar pela reforma agrária. É um movimento que vai buscar, né, junto com outras categorias brasileiras, a divisão da terra. O Brasil tem um problema muito sério, que nós temos aí uma das maiores concentrações de terra do mundo. Então, nós temos muita terra na mão de poucas pessoas, né? E muita gente sem terra, certo? Outro movimento, vamos ver qual é o outro movimento que nós temos aí. Movimento de igualdade de gênero, né? O movimento feminista, apesar dos muitos ganhos, tem ainda um grande caminho pela frente, um grande caminho aí para chegar às suas conquistas. Então, as mulheres lutando pelo seu lugar na sociedade, não é isso? Nós vemos que as mulheres já conquistaram muitas coisas, mas ainda tem muito a ser conquistado, não é isso? Outro movimento, que é o movimento dos ribeirinhos, movimento de resistência dos ribeirinhos, pessoas que vivem às margens dos rios, localizados em espaços urbanos, né, e também na zona rural, que foram ao longo do tempo esquecidos, né, pelo poder público. Então, esses movimentos, essas pessoas também se organizaram, então, os movimentos dos ribeirinhos, buscando melhor qualidade de vida, buscando políticas públicas que atendessem, né, aí aquilo que eles necessitavam, certo? O movimento, então, dos ribeirinhos. Outro movimento que nós podemos colocar é
o movimento o movimento de igualdade racial, é isso? Desde, né, a abolição, os negros passaram a se abrigar em guetos e comunidades, sendo marginalizados. A partir de então, surgem os movimentos negros em defesa, né, da igualdade racial e conquista de direitos. Então, os movimentos negros, que com a abolição, eles foram jogados aí à sua própria sorte, né? É um grupo da sociedade que é marginalizado, né? Então, eles vão buscar organizadamente lutar pelos seus direitos, buscar conquistas, não é isso? E respeitabilidade, que é importante, dignidade também, né? O outro movimento que nós podemos citar são os movimentos dos indígenas, né? Grupo dos indígenas. Os grandes empresários e alguns governos sempre buscaram excluir os indígenas de suas tarefas, de suas terras, visando a exploração. O movimento tem como principal objetivo terras, né, a demarcação, a delimitação das suas terras para a manutenção da cultura desses povos. Então, os povos indígenas que lutam até hoje, né, a gente vê que hoje, principalmente, esses grupos estão cada vez mais se organizando, então todas as conquistas que os indígenas tiveram não foi por benesses do Estado, foi porque eles se organizaram. Por exemplo, conseguiram colocar na LDB aí uma educação diferenciada, educação bilíngue, né, demarcação de muitas das suas terras, porque eles se organizaram e lutaram. Então, isso é importante que a sociedade civil organizada se organize e lute. Então, esse é o papel dos movimentos, certo? Muito bem. Vamos, então, continuar falando dos movimentos sociais e a luta pela participação democrática, não é isso? Então, também temos aí o grupo, o LGBT, né, um grupo dos movimentos que mais garantiu visibilidade nos últimos tempos, né? Então, no Brasil e em muitas partes do mundo, por causa da defesa das suas lutas, né, da sua identidade, né, pelos seus direitos de viver a sua sexualidade. Então, esses movimentos, eles estão aí também, um movimento muito organizado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o movimento LGBTQI, não é isso? É um movimento que tem a sua sigla, começou com LGBT, depois foi para LGBTQ, depois LGBTQI+. Então, agrupa toda aí essas pessoas que buscam viver a sua sexualidade com a sua liberdade, né, com a sua dignidade. Então, respeito e busca de dignidade, certo? Muito bem. Então, aí a gente apresentou alguns desses movimentos. Então, o que são os movimentos sociais? São a sociedade civil organizada buscando, né, os seus direitos, né, garantia dos seus direitos, certo? Muito bem. E muitos desses movimentos, eles são criminalizados, buscam a criminalização. Então, o Estado tem buscado criminalizar esses movimentos. Como se dá isso? Então, a criminalização, de fato, é uma maneira de imobilizar os movimentos sociais. Os movimentos sociais no Brasil têm sofrido constantes ataques por parte do Estado conservador e da grande mídia. É isso? Muito bem. E aí nós temos alguns exemplos de alguns líderes, né, que são líderes de movimentos sociais, que dão aí o seu depoimento. Então, temos aí Alexandre Sicomelo, né, que diz o seguinte: ele é advogado e assessor de direitos humanos e políticas públicas do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. Diz que uma nova estratégia do Estado para fortalecer a criminalização é buscar sufocar as fontes de financiamento das organizações e movimentos. Então, ele fala, como é que o Estado pode criminalizar o movimento e fazer com que os movimentos enfraqueçam? Cortando a fonte de financiamento. Aí nós temos a Adriana Mesatri. Ela diz o seguinte, que os movimentos de mulheres camponesas, esse movimento, ela é
ela é líder do Movimento de Mulheres Camponesas, MMC. Lutar por uma sociedade mais justa implica em mudanças nas atuais estruturas de sociedade, mas isso incomoda muito o Estado, que tem cumprido exemplarmente sua função de proteção e subserviência ao capital. É um depoimento dessa líder de movimento. Outra líder é Silvia Camussa, da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB. Ela disse o seguinte: ela acredita que as forças conservadoras estão se utilizando de instrumentos legais do Estado para reprimir as lutas sociais, ao mesmo tempo em que a mídia fortalece uma ideologia de que toda luta representa uma ameaça a valores da sociedade, como tranquilidade, paz e segurança, o que contribui para que a própria população entenda como criminosa aquela luta social. Vejam lá como que se dá, não é isso? Muito bem. E aí, fechando, nós vamos dizer que o que são os movimentos sociais? Eles são uma luta cidadã, né? Então, as lutas dos movimentos sociais incomodam aqueles e aquelas que detêm o poder, né? A luta dos movimentos sociais significa a busca por um outro mundo, né? Milton Santos dizia que um outro mundo é possível. Podemos construir um mundo de melhor convivência? Podemos, e os movimentos sociais acreditam nisso. Um mundo onde as pessoas tenham igualdade de direitos, justiça social e contra qualquer tipo de discriminação. Os movimentos sociais lutam e continuarão lutando pela transformação da sociedade, uma sociedade justa e um Estado legitimamente democrático. Então, essa é a luta dos movimentos sociais. Muito bem, vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Vejam lá, a questão 1 diz o seguinte: no Brasil, assim como em vários outros países do mundo, né, os modernos movimentos LGBT ou LGBTQI+, representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais, associados à vergonha, imoralidade, pecado e degeneração, uma doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Então, a questão diz o seguinte: os movimentos sociais abordados justifica-se pela defesa do direito de. Então, quais são os direitos que o movimento LGBT luta? Você, então, assinala aí nas alternativas. E a questão 2 é uma questão subjetiva, que diz: a partir do que foi desenvolvido sobre o processo de criminalização dos movimentos sociais no Brasil, produza um pequeno texto emitindo uma crítica a essa prática do Estado brasileiro para com os movimentos sociais. Então, você vai, então, escrever aí um pequeno texto fazendo uma crítica, né, a essa criminalização dos movimentos. Um bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem. Vocês participaram, trabalharam aí, responderam, fizeram as respostas. A gente agradece a participação de todos vocês. E agora deram a resposta, e agora nós vamos então para a correção. Vamos então para a primeira questão, que diz o seguinte, vejam lá. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT, que também pode ser chamado de LGBTQI+, representam um desafio às normas, às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração e doença, certo? Vamos lá. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Isso é tirado do livro aí dos J. Simões, Sexualidade e Movimento. LGBT, estigmas, diversidade e tal, né? Vamos então agora para a questão. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de organização sindical, né? Participação partidária, manifestação religiosa, formação profissional e afirmação identitária. Qual é, então, qual é a alternativa que está correta? A alternativa correta é a letra E, certo? A letra A diz que é afirmação identitária. O que é isso, professor? Então, você luta para afirmar sua identidade. Luta pela sua identidade. A pessoa vai dizer assim, não, que os homossexuais eles têm que ser respeitados nas suas escolhas. Então, a busca é pela identidade. Então, essa é a alternativa correta. Vamos, então, para o comentário dessa questão. Então, o movimento social abordado no texto, os modernos movimentos LGBT, hoje conhecido como LGBTQI+, justifica-se pela defesa do direito de afirmação, né? Vamos lá marcar isso aqui, afirmação identitária, como assinala a alternativa, representada pela letra E. Então, vocês marcaram corretamente, né? Não se trata, evidentemente, da luta pelo direito de organização sindical, nem pela participação em outros movimentos, certo? Ou partidário e tal. Da mesma maneira, não se trata aqui da defesa de manifestação religiosa e muito menos da formação profissional. Os movimentos LGBT estão relacionados com a luta pelo reconhecimento de identidades e pelo respeito à diversidade e à liberdade sexual. Muito bem, vocês marcaram a letra E, acertaram, certo? Vamos então para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a partir do que foi desenvolvido sobre o processo de criminalização, né? Vejam lá, marque essa palavra aqui, né? Criminalização dos movimentos sociais no Brasil, produz um pequeno texto emitindo uma crítica a essa prática do Estado, né? O Estado brasileiro, para com os movimentos sociais. Então, uma resposta pessoal. Porém, é importante que vocês, nessa crítica, vocês dessem uma resposta que fosse condizente com aquilo que foi desenvolvido em aula, certo? Então, o estudante, vocês, cada um de vocês, poderá fazer a crítica mostrando que tal prática, não é isso? Que essa prática de criminalizar os movimentos, ela prejudica a organização da sociedade civil, não é isso? Vejam lá. Essa prática de criminalização, de criminalizar os movimentos, né, ela procura limitar, vejam lá, né, limitar a ação política da sociedade civil. É importante que a sociedade civil se organize e lute pelos seus direitos, não é isso? Então, busca fazer valer seus direitos, buscando a sociedade, colocando a sociedade contra aqueles que lutam pela melhoria da coletividade. Eu já vi muita gente falando, né, dos movimentos, por exemplo, movimento
do movimento LGBT, do movimento dos trabalhadores sem terra, dizendo, são os bandidos, são criminosos, são isso e aquilo. Então, veja, a própria mídia, o esforço da mídia, a criminalização do Estado faz com que as pessoas, a sociedade, introjete nela essa visão, né? E uma visão errada dos movimentos. Os movimentos sociais são importantes para a democracia e para a reformulação da sociedade. Muito bem, até a próxima aula.